Olá pessoal, eu sou o Vitor Hugo Furtado e eu tô de volta aqui no canal do YouTube do Papo de Cinema e dessa vez a gente vai falar sobre um dos destaques da plataforma Prime Video. E trata-se de Viagem de Formatura Mallorca. É aquele tipo de trama besterol, comédia teen, você sabe do que eu tô falando, né? De Clube dos Cafajestes até a saga American Pie, passando por vários outros filmes que nos acostumaram a ver vários adolescentes fazendo festa ou se drogando e se entregando à libertinagem. Aqui a gente tá mais precisamente no ano de 2021, quando as leis de flexibilização da pandemia começam a ficar mais tranquilas na Espanha. E esse grupo de jovens que está se formando viaja até a ilha de Mallorca e lá eles vão curtir esse final de ano, eles vão recuperar todo esse tempo perdido. Acontece que, em meio a toda essa euforia, em meio a toda essa expectativa, um caso de Covid acaba fazendo com que eles fiquem de novo confinados no hotel onde eles estão hospedados. Então, o que mais vai ser difícil é manter todos esses adolescentes dentro dos seus quartos e que eles não tenham contato entre si. Mas vocês sabem, os hormônios adolescentes não pensam, não concordam muito bem com essas leis de distanciamento. Não tem meio que muita história. A personagem que mais vai ganhar um pouquinho de complexidade, a maioria dos outros personagens meio que são todos iguais, é uma espécie de repetição, vai ser a Gala, que é interpretada pela Berta Castanher, que é uma espécie de atriz influenciadora que tem bastante seguidores. É só vocês procurarem Berta Castanher aí no Instagram que vocês vão ter noção do que eu tô falando. O resto é meio que mais ou menos só um bando de adolescentes com algumas personalidades que chamam atenção um pouquinho aqui e um pouquinho ali. E eu tava falando no início sobre esses filmes besterol, como o Clube dos Cafajestes ou a saga American Pie, e isso é mais interessante. Esses filmes, eles meio que não se levavam a sério. Eles tinham uma proposta muito clara. A ideia era simplesmente deixar esses garotos serem rebeldes, era não colocar eles como uma espécie de heróis. Eles eram muito bem estabelecidos, eles eram muito bem dispostos pelos responsáveis por esses filmes como adolescentes burros, adolescentes tacanhos, atrapalhados, que ainda estavam em processo de amadurecimento, né? Eles não tinham muito a dizer. Então acho que esse era o grande foco. Era aquele filme que a gente juntava a galera, né? Pedia uma pizza, bebia alguma coisa, todo mundo dava risada, conversava e assistia o filme. A história, ela ainda que tivesse um pouquinho, né? Um pouquinho de complexidade, a ideia mesmo era colocar todos eles para fazer festas uns com os outros. Bom, e esse talvez seja o grande problema, aliás, é o grande problema de Viagem de Formatura Mallorca. Ele se leva um pouco a sério demais. Parece até que o diretor, o Paco Caballero, e também a dupla de roteiristas, eles precisam entrecortar o filme, né, esse filme de besteira, com algumas seriedades, com algumas razões, e é aí que entra a personagem da Gala com muita força, porque ela sempre vai ser, né, ela vai entrecortar o filme com uma espécie de bandeira do perigo. Ah, será que deveríamos estar fazendo isso? Será que isso não é perigoso? Nossa, eu não sei que consequências isso pode trazer. E nesse tipo de filme, onde a entrega deve ser mais importante que a razão, isso acaba se tornando uma espécie de empecilho. Então o personagem dela, além de não ter a complexidade como deveria, porque o ideal seria que ela nem tivesse, mas essa complexidade dela acaba atrapalhando o ritmo do filme. Então, ora, nós temos a Clara preocupada com a herança que a geração Z, que a herança que a geração dela está recebendo, né? Preocupada com tudo isso, como eles vão ser vistos, como não vão ser, com o futuro e tal. É intercortado por essas festas de muita droga, muita libertinagem. Não casa, esses dois pontos do filme acabam não se relacionando, eles acabam se enroscando de uma forma bem torpe. Então a gente tem um filme que se propõe no início a ser um filme super, né, uma trama super jovial, uma trama super adolescente, que se entrega aos prazeres da vida, para depois no final a gente ter uma espécie de bandeira, uma espécie de representação, uma preocupação com o legado da geração Z. E não só legado, ela precisa também culpar quem veio antes, porque todos os erros dela não podem ser assumidos por elas, né? Por esses personagens e também por a Gala. Ela precisa culpar quem veio antes. Ou seja, o mundo é uma droga, mas eu recebi ele assim. Em parte, isso até tem um pouco de razão. Se fosse mais sofisticado, se tivesse um pouco mais de profundidade nesse tipo de trama, se fosse um drama, né, se entregasse ao drama esse tipo de filme, com certeza poderia se construir alguma ideia de herança e legado. Mas vamos lembrar, é um filme teen, é um filme besterol, é um filme sobre drogas, sexo e festas. Aonde isso encaixa? Não tem como, né? É
impressionante como esse filme não funciona de todas as formas as quais ele se propõe. Se você estiver aí prestes a dar o play em Viagem de Formatura Mallorca, saiba que ele não tem quase nada a te oferecer, mas vai por sua conta e risco. Tem texto também meu lá no Papo de Cinema sobre esse filme, e com esse vídeo tenho certeza que vocês vão formar a opinião de vocês. Concordou? Discordou? Escreve aqui nos comentários, esse espaço é para vocês, o importante é que a gente troque ideias e promova um papo de cinema. Fiquem ligados aqui no canal do Papo de Cinema, tá sempre surgindo novos vídeos inéditos e exclusivos, e se vocês quiserem saber tudo o que está acontecendo no site e também aqui no canal do YouTube, é só se inscrever lá no canal de transmissão no WhatsApp, que assim que a gente publicar qualquer coisa aqui ou no site, vai aparecer para vocês na palma da mão do celular de cada um, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, fiquem ligados, até a próxima.